inicialmente agradecer a todos e todas, né, por estarem aqui presentes. Eu acho que é mais um evento da LWT, o último do ano. A gente já está cansado já no finalzinho do ano, aquele último suspiro, né? Próximo já, a gente está mais para 2026 do que para 2025. Então, eu gostaria de agradecer aí todos e todas pela presença. Eu gostaria de agradecer novamente aí todos e todas pela presença, e eu sei que o finalzinho do ano é pesado, né, para quem já nos acompanhou o ano inteiro. Então, obrigado por estarem presentes aqui. Sempre uma grande honra, um grande prazer, e a gente tem muito cuidado para fazer a curadoria, para a preparação dos eventos. Então, a presença de vocês é como se fosse um convite de aniversário, é uma festa que a gente fica a semana inteira preparando, né, o mês inteiro preparando para que vocês sejam bem recebidos. Então, sejam bem recebidos, né, entendam dessa maneira. Muito obrigado e vamos seguir em frente. Bom, meu nome é Vitor. Algumas pessoas que estão presentes aqui nessa apresentação já me conhecem. Eu sou o responsável pela LWT Sistemas, eu sou o proprietário, CEO da LWT Sistemas. Eu sou uma pessoa muito atuante, muito presente no dia a dia da empresa. Então, muitas das pessoas que já são clientes da LWT sabem que eu participo e estou sempre à disposição. Eu sou uma pessoa extremamente enrolada, mas extremamente presente. Então, sempre que precisarem falar comigo, tirar qualquer dúvida, eu sou extremamente participativo e à disposição de vocês. Ok? Então, tenham o meu contato e não hesitem em me procurar, em me contatar, caso precisem, caso queiram. Rapidamente, quem é LWT, só para mostrar, a LWT Sistemas, para quem não conhece, para quem já não é parceiro da LWT, nós somos parceiros de basicamente dois grandes players do mercado. Um deles é a Dassault Systems, com a parte de software. Muitos de vocês já ouviram falar do CATIA, do SolidWorks, da parte de gestão de documentação, de informação, que é o 3D Experience. Então, a Dassault Systems hoje é o maior player no mundo na área de softwares para a área de engenharia, e nós somos um desses parceiros, né, aqui na América Latina. E a Stratasys, que hoje é o maior parceiro do mundo de impressão 3D profissional, né, para impressoras 3D, tanto poliméricas agora também a parte metálica. A Stratasys também lançou uma linha de impressoras 3D também metálica aí nas últimas semanas. Então hoje a gente tem um portfólio mais completo também, mas na linha profissional, né? Então, protótipos especiais, peças para produção, peças para uso final. Então, nossos dois grandes parceiros, tanto da Dassault quanto Stratasys, e tudo que está relacionado a esses dois parceiros, instalação, implantação e venda, etc., a gente tem dentro da LWT. Então, rapidamente. Vou falar um pouco do que a gente vai ter aqui, né? Só para mais ou menos ter uma ideia. A gente tem uma duração estimada de 1 hora e meia, na verdade. Eu tinha colocado ali 2 horas, mas de 1 hora e meia às duas. Então, a princípio, das 9 às 10h30. Essa transmissão ela é ao vivo, tanto para os palestrantes quanto nossa, que eventualmente, às vezes, um palestrante não pode participar, às vezes a gente prefere fazer algumas palestras gravadas, porque tem muita coisa para mostrar. Então, essa transmissão é ao vivo. Nós teremos dois palestrantes principais, o William Franco e o Thiago Amorim. Eu vou apresentá-los devidamente aí nos próximos slides. Todas as perguntas serão respondidas ou imediatamente após a apresentação de cada palestrante ou ao final das duas apresentações. Então, façam perguntas usando o Zoom, o chat do Zoom, da ferramenta que a gente está usando aqui. A gente, ao final de cada palestrante, a gente vai ter ali um tempinho para responder. Tá? Então, a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possível. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. E essas perguntas, como eu disse, serão respondidas ao final somente, tá bom? A gente não esqueceu de vocês, não, ok? Esse vídeo está sendo gravado, então a gente está gravando esse webinar, e esse webinar ele estará disponível no nosso canal do YouTube ainda hoje, amanhã, em algumas horas. A gente vai editar e vai colocar e deixar ele disponível. Então, eventualmente, caso você queira assistir novamente ou passar para alguém que você julgue importante e que infelizmente não pôde estar presente, esse vídeo vai estar disponível como um conteúdo no nosso canal para uma visita posterior, ok? E todos os participantes que estão aqui receberão certificado. Caso você esteja aqui e não tenha feito a sua inscrição, faça por gentileza nesse link que eu estou colocando aqui abaixo, ele fica dentro do nosso site.
só para que a gente tenha as informações de nome completo, né, as suas informações para que a gente possa gerar também esse certificado, ok? Então, é isso aí, era o que eu tinha para falar. Agora a gente realmente começa, né, a parte importante desse webinar, né? Vamos começar, a nossa primeira apresentação vai ser do William Franco. Os dois têm um currículo extenso, a gente tentou dar uma reduzida aqui no currículo. O William já é um parceiro de longa data, o Thiago também é um parceiro de longa data. Então eu vou fazer uma breve apresentação de cada um deles aqui, primeiro do William, posteriormente do Thiago. William Franco é especialista em indústria 4.0, transformação digital e excelência operacional. Possui mais de 25 anos de experiência em engenharia, manutenção, manufatura, logística e liderança industrial em empresas de grande porte, com carreira consolidada na Natura e na Procter Gamble. Foi head do Centro de Excelência Industrial e liderou iniciativas e estratégias de produtividade, tecnologia, automação, IoT, robótica colaborativa, digitalização e melhoria contínua em operações no Brasil, América Latina e Europa. É TEDx Speaker, o TED brasileiro, né? Mentor de carreira na indústria e professor de MBA e pós-graduação em instituições como PUC, FGV, IEL, CNI e outras. Atua na capacitação de profissionais em gestão de projetos, inovação, processos industriais e manufatura avançada. Sua trajetória combina visão estratégica, domínio técnico e grande capacidade de traduzir conceitos complexos de indústria 4.0 em aplicações práticas que aceleram resultados, desenvolvem equipes, impulsionam a evolução tecnológica das organizações. Então, eu tenho o prazer aqui de trazer o William para a nossa conversa. William, você está por aí? Sim, Vitor, estou aqui. Legal, bacana. Eu vou Prazer é tirar o meu. o share da minha apresentação aqui. Legal, obrigado, né, William, novamente aí por engrandecer o nosso evento. E passo a palavra a você, fica à vontade, a apresentação é sua, William. Beleza, eu agradeço também a oportunidade. Estou muito feliz aqui de estar com todos vocês aqui. Mais uma vez agradeço o Vitor, agradeço o Thiago, que vai ajudar eu aqui nessa palestra, e toda a equipe da LWT. Eu preparei um conteúdo aqui para vocês, pessoal, de uma forma de trazer um pouquinho sobre o que é esse contexto que a gente está vivendo sobre essa nova indústria 4.0 e o quanto a inteligência artificial ela tem impactado em todo esse processo. Onde a gente vai chegar com tudo isso, com tanta novidade que a gente está tendo, tá? Então, deixa eu colocar aqui a minha apresentação para vocês. Aí vocês me dão um sinal falando se tá ok. Vocês Sim, estão tá sim, conseguindo William. ver? Pode seguir, já vejo perfeitamente. Então tá. Então o tema de hoje, o som também tá bom, né, Vitor? O pessoal tá Sim, ouvindo bem perfeito. aí de casa? Tá Quem ok, estiver ouvindo aí, dá o joinha aí para a gente poder tá vendo se está atendendo aqui tudo que a gente está falando, tá? E o que que eu separei para vocês, turma? Eu separei que hoje a gente está numa era da IA e indústria 4.0. E a grande questão é, puxa, o que eu faço agora? O que que eu, como profissional da indústria, como profissional aí do mercado, tenho que estar pronto e preparado para conseguir estar avançando nesse mundo da quarta revolução industrial? O Vitor já me apresentou, mas eu queria destacar algumas coisas aqui para contar para vocês sobre a minha carreira. Tá? Eu tenho 47 anos, eu sou mestre em gestão de engenharia pela faculdade da PUC, tá? E eu comecei a minha carreira há 25, 26 anos atrás na indústria como operador de máquinas. Segui degrau por degrau até chegar ao nível de liderança dentro, né, de empresas por aí. Uma coisa que eu gosto de mencionar, que eu tive a oportunidade de fazer o TEDx, né, onde eu falei um pouquinho sobre o impacto da indústria na minha vida. Então, eu acho que isso é importante. Eu amo trabalhar na indústria. E esse código QR azul aí é o meu contato do LinkedIn. Quem quiser escanear também, né? Então, recentemente eu fiz um programa de transformação digital no MIT. Então isso tem me dado muito orgulho, né? Porque quando a gente olha para trás, toda a minha trajetória, começando lá do chão de fábrica, e a gente conseguir alcançar os degraus e os sonhos e os objetivos da vida, isso realmente é uma coisa que não tem preço.
e eu gosto muito de incentivar todas as pessoas que me assistem, que falam comigo sobre essa possibilidade de materializar os sonhos. E aí, pessoal, quando a gente fala de sonho, eu sempre penso nisso. Puxa, sonhar com o futuro. E por que eu gosto muito do sonho? Primeiro, pela minha história de vida. E segundo, que os sonhos eles são habilitadores, eles conseguem trazer para as pessoas uma visão de futuro, uma coisa que traz um objetivo, alguma coisa que, por exemplo, imagine as pessoas há anos atrás que queriam, que sonhavam em alcançar cura de doenças, por exemplo. Muitas dessas curas aconteceram porque pessoas sonharam. Então, isso para mim é uma coisa, é uma alavanca para a gente conquistar os nossos objetivos, né? E aí, uma coisa que eu sempre mostro nas minhas apresentações, é um vídeo até mesmo um pouco conhecido, talvez muitos de vocês já conheçam, mas é um vídeo de mais de 50 anos atrás, do Stanley Kubrick, um trecho do vídeo, né, que eu queria mostrar para vocês, que traz um pouquinho disso, um pouco do sonho de uma ficção científica e que a gente já consegue ver hoje. Eu vou colocar o vídeo para rodar aqui. Bom, acabo de perceber uma falha da unidade AE-35. Vai entrar em pane completa dentro de 72 horas. Continua nos limites operacionais? Sim, vai continuar assim até falhar. Diria que temos com certeza 3 dias antes do defeito? Sim, os dados são absolutamente confiáveis. Nesse caso, nós temos que relatar, mas antes quero falar com o Frank, depois com o controle da missão. Me dá um indicador, por favor. Eu acho que vocês conseguiram escutar o som aí perfeitamente, né? Sobre esse trecho do vídeo, onde é o vídeo, né? Um filme da 2001, uma Odisseia no Espaço. E aqui é o momento onde o capitão aqui fala com o HAL, que é uma inteligência artificial, né? E a gente está falando isso de uma ideia de alguém que sonhou, de uma ficção científica de mais de 50 anos atrás, onde ele mostra que essa inteligência artificial ela consegue detectar anomalias, né? E quando eu era gerente de manutenção, esse vídeo me chamou muita atenção, porque, puxa, qualquer gerente de manutenção sonha em saber quando a máquina vai quebrar. E essa inteligência artificial ela já estava preparada para isso. Ó, em 72 horas a máquina vai quebrar, a nave vai quebrar. Aí o capitão pergunta: mas você tem certeza disso? Aí a inteligência artificial fala: sim, eu tenho certeza, porque tem dados que mostram isso. Aí ele fala assim: puxa, mas quanto tempo a gente tem? Ah, 72 horas. Então a gente tem que reportar isso para o controle da missão e ele pede um indicador. Ou seja, né, nada mais atual do que isso. Por mais que isso seja uma coisa que foi ficção científica até então, nada, né, parecido existia, mas olha aí a forma de linguagem natural, né? Hoje a gente fala de IA, LLM, onde as pessoas, né, conversam com Alexa, conversam com os GPTs da vida, e essa conversação, ela faz toda ali uma transformação de dados de voz, e ela consegue entender o que a gente fala e ela responde de uma maneira muito humana. E esse é um patamar fantástico da inteligência artificial. E só para citar para vocês aqui, né, a gente tem pelo menos 3 tipos de inteligência artificial que a gente está convivendo hoje. Não sei se vocês sabem disso, mas primeiro essa parte de LLM, de linguagem natural, que são, né, a IA generativa, onde as pessoas falam disso. Segundo, a gente está convivendo, por exemplo, com a IA agêntica, onde se fala muito de agentes de IA, onde eles vão fazer tarefas para a gente, eles vão fazer compras, eles vão fazer atividades. E a terceira IA que a gente já está convivendo hoje é a IA física, IA que chama Physical IA, que tem a ver muito com os robôs humanoides. Então, assim, a integração entre a inteligência artificial e coisas físicas. Então, a gente está vivendo esses 3 momentos de IA nessa nossa era. Agora, o que que isso vai transformar? O que que isso muda tudo? E será que isso realmente tem um avanço real, né? Por mais que o Stanley Kubrick tinha sonhado 25 anos atrás, a gente vê a inteligência artificial caminhando e avançando, né? Aqui desde
né? Desde quando o Deep Blue ganhou ali do Kasparov no jogo de xadrez, depois o Watson ganhando ali no jogo de perguntas e respostas, esse avanço ele está sendo contínuo. E isso mostra essa escada da indústria 4.0, onde o intervalo entre as revoluções industriais ele existia de uma forma mais, numa frequência maior, e esse intervalo vai reduzindo. Ou seja, a velocidade da tecnologia é tanta que a gente parece que a gente está sempre correndo e parece que amanhã já vai mudar de novo, e está mudando, mudando. Então a gente tem que estar preparado para esse mundo e para essas novas tecnologias. Com isso, a gente vai ter cada vez mais cidades inteligentes, governos inteligentes, serviços inteligentes e fábricas inteligentes. Então, a indústria 4.0 não é uma coisa que acontece só na fábrica, acontece num, né, a gente está falando de uma coisa, uma amplitude maior, uma revolução industrial, não é só na indústria. A gente está falando aqui cidade, governo, serviço e outras disciplinas da sociedade que vão ser impactadas por toda essa nova tecnologia. Só que aí eu tenho um alerta e uma coisa importante para falar para vocês. Ah, mas né, muitos alunos meus perguntam, professor, então o robô, a inteligência artificial vai tirar o meu emprego da fábrica? Vai tirar ali o trabalho manual, o trabalho braçal das pessoas? Não. Não vai. Ele vai tirar, além do trabalho braçal manual, ele também vai tirar o trabalho intelectual de muitas pessoas. Porque hoje a capacidade de uma inteligência artificial ela tem sido tão ampliada que se a gente não se adaptar e se a gente não usar essa inteligência artificial para o nosso favor, sim, certamente, fatalmente, nós seremos substituídos por ela. Agora, o grande diferencial é aquela pessoa que consegue conviver com isso, usar as ferramentas de IA para potencializar ele como profissional. Né? Porque o breaking news aqui, a minha grande novidade, o grande alerta que eu trago para vocês é que executivos sem noção do mundo digital já estão sendo substituídos nas grandes empresas. Ou seja, não é mais o operador, não é mais o auxiliar, não é mais o impactador lá no final da linha que vai ser substituído. A gente está falando agora de profissionais, né, ou de cargos de extrema relevância dentro das empresas que também serão substituídos uma vez que eles não utilizem os recursos da inteligência artificial. E aí a pergunta que vem, né, ou a coisa que a gente tem que pensar aqui, que indústria 4.0 ela é inovação. E a gente sabe que as empresas elas só sobrevivem, elas só avançam se elas continuarem inovando, né? E quando eu trago aqui o contexto da inovação, lá em 2018, a BCG, a consultoria, ela falou, né, mas quais seriam as tecnologias habilitadoras para esse negócio de indústria 4.0? E aí surgiram ali algumas tecnologias que estavam no nível de maturidade na época que poderiam falar que seriam habilitadoras. Por exemplo, os robôs colaborativos, autônomos, a manufatura aditiva seriam tecnologias que são habilitadores, como realidade aumentada, Big Data, Internet das Coisas. Então, ali eram coisas que em 2018 elas eram as tecnologias que estavam ali naquele né, revamp, na curva de aceleração, naquela amadurecimento de que davam para ser usadas nessa indústria 4.0. E o que mudou de 18 para cá? Ah, a gente falou de 5G, a gente falou sei lá, de carros autônomos, a gente está falando de inteligência artificial, né? Não se fala em outra coisa hoje de IA, para que, né, são coisas, novas tecnologias que agora começam também a habilitar essa transformação. E a gente tem que estar atento a isso, tá? E aí, só trazendo um pouquinho sobre um estudo da Acatec, quando surgiu esse negócio da indústria 4.0, a Acatec é a Academia de Tecnologia Alemã que fez todo o material ali em 2011, 2013, mostrando que puxa, uma indústria 4.0 ela tem níveis de maturidade, né? E ela colocou aqui em 6 níveis, saindo lá da informatização até o nível de adaptabilidade. E aí eu faço ali, né? O que é a indústria 4.0? A partir do nível 3, onde você tem visibilidade, ou seja, você sabe o que acontece dentro da sua fábrica. Depois você tem o nível 4, transparência, você sabe o porquê acontece, então respondendo o porquê.
O nível 5, uma capacidade preditiva que você sabe o que vai acontecer. E depois o nível 6, um nível de adaptabilidade que tem uma resposta automática, onde entra fortemente todo esse negócio de inteligência artificial para deixar essa indústria 4.0 cada vez mais robusta. Tá? Então, sabendo que a gente tem níveis de maturidade, a gente quer trabalhar para isso. E aí, só contando uma história particular minha, em 2018, eu comecei a trabalhar muito forte com esse negócio de indústria 4.0. E aí eu queria estudar mais, aprender mais, saber como aplicar isso dentro do Brasil. Porque aplicar a indústria 4.0 na China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, é uma coisa. E agora todo o legado brasileiro, o que que a gente tem que ter, né? O legado da indústria brasileira. O que que a gente tem que fazer para colocar a indústria 4.0 aqui? Então eu fui fazer mestrado. E aí, dentro do mestrado, eu desenvolvi um modelo de pensamento, um framework, onde, a partir do momento de entrada de objetivos e estratégias de uma empresa, de uma indústria, você roda um modelo, né? Lembra que eu sempre falei de sonho, que o sonho seria a grande motivação das coisas? Então, eu adaptei a palavra sonho aqui em inglês, o Dream, o modelo Dream, onde ele vai rodando esse modelo de framework, ele vai gerar resultados nas suas empresas na indústria 4.0. Mas o que é o Dream? O Dream é o diagnóstico, uma recomendação, execução, avaliação e a multiplicação de projetos de novas tecnologias dentro da indústria. Dentro da dissertação que eu preparei, da minha dissertação de mestrado, eu explico tudo isso, como é que funciona cada uma dessas etapas. E aí, dentro desse framework, eu estudei vários, né? Criei vários fluxogramas, comparei resultados de várias tecnologias, fiz ali uma matriz de correlação X, muito baseada na parte de melhoria contínua de toda a experiência que eu tive durante os 25 anos que eu tenho da indústria. E aí, turma, só para deixar um pouquinho mais claro, como que seriam esses níveis de maturidade, né? Eu falo ali que, pô, se eu tenho 6 níveis de maturidade, a primeira coisa da informatização, se eu começar a instalar robôs autônomos e colaborativos, eu começo a dar os primeiros passos de avanço nessa indústria 4.0. Depois, o uso de manufatura aditiva é um dos primeiros passos da indústria 4.0. Eu tenho certeza disso, né? E aqui eu trago exemplos, por exemplo, nessa máquina aqui a gente tinha ali um produto maior, um produto grande, e aí eu tinha que fazer uma adaptação para um produto miniatura né, de cosméticos. E o que que a gente fez? Em vez de fazer todo um ferramental, a gente só criou um inserto em manufatura aditiva para a gente poder adaptar a máquina muito prontamente e assim o time to market, lançamento de produto, avançar. Então, veja o resultado que isso pode gerar dentro, né, alcançando ali o primeiro nível de maturidade. E é claro que eu vou subindo esse nível, eu conecto as máquinas, eu conecto os meus sistemas e aí eu começo a ter visibilidade, eu coloco isso dentro de analytics e eu começo a entender as tendências, os meus gráficos de uma forma praticamente online do que está acontecendo na minha fábrica. Então eu sei o que está acontecendo. Depois eu cruzo isso com algoritmos, eu cruzo isso com outros dados, outras informações que me dá transparência e eu descubro o porquê está acontecendo algum problema na minha fábrica. Eu não sei se aqui não está tampando, não, né? Eu estava com a telinha das pessoas ali. Não, William, a princípio não. Eu Tá, ouvi tá, tranquilamente. tá tudo inteiro, né? A tela inteira. E aí, turma, depois disso, né? Ainda dentro de transparência, eu começo a trabalhar muito forte com simulação, com gêmeo digital, com ferramentas que vão me ajudar a ter uma visão assim totalmente diferenciada de como que a minha fábrica pode operar, né? Desde você construir uma fábrica nova ou até mesmo ganhar oportunidades na fábrica que você já tem, né? E aí cruzar os dados, né? Quando a gente fala de gêmeo digital, não é simplesmente você ter ali os dados chegando ou simplesmente uma simulação, mas é que os dados da fábrica em tempo real cheguem para você dentro desse seu simulador, desse seu gêmeo. E também você pode colocar inputs depois disso, né? Aí vou ter uma capacidade preditiva, ou seja, a partir do momento que eu começo a colocar mais algoritmos, entendendo mais outros indicadores da fábrica,
eu vou conseguir correlacionar isso e vou saber o que vai acontecer. Conforme o filme lá do Stanley Kubrick, a máquina vai quebrar daqui 72 horas. E por fim, turma, começo a usar, né, IA, né, por exemplo, nesse exemplo de batons, com sistema de visão, com IA, e eu começo a detectar anomalia ali, ó, defeito do meu produto por causa da minha inteligência artificial aplicada nesse exemplo. E aí eu fiz todo aquele degrau por degrau de um avanço de maturidade. Cada processo a gente vai avançando e a gente vai tendo cada vez mais a minha fábrica num nível máximo de maturidade da indústria 4.0. Então, é isso que seria conceitualmente todo esse avanço, né? Além disso, eu coloco a internet das coisas, tem outros avanços aí no meu processo. Realidade aumentada. Então, assim, a gente fez de tudo, usamos todas as tecnologias disponíveis para poder realmente entender como que ela pode contribuir e como que ela pode ajudar na nossa fábrica. Agora, a pergunta volta, puxa, estamos falando agora de IA e indústria 4.0. O que que eu, William, o que que você que está assistindo essa palestra vai fazer? O que que eu faço agora? A gente tem que lembrar que a gente tem que fazer isso de uma forma estruturada. Então, tem todo um processo, um sistema, né? Eu não posso usar tecnologia simplesmente porque eu gosto, porque está na hype, todo mundo usa. Não, eu tenho que ter metodologias e a gente tem que explorar isso como ferramenta. Por exemplo, nesse slide aqui eu mostro uma ferramenta de Kanban, o Scrum, né? Como metodologia de projeto. E o que que a gente conseguiu testar e tem resultado muito rápido a partir de usar robótica colaborativa e impressão 3D. Aqui as peças estão impressas em impressão 3D. Eu consegui rapidamente adaptar um posto de trabalho que era repetitivo, onde a pessoa ali fazia gestos manuais, colocando aquele frasquinho ali dentro da máquina, e substituir isso de uma forma muito rápida, usando o processo de projeto ágil e conseguir, né, implementar isso em 45 dias, essa solução desde o protótipo até a instalação final, né? Porque eu tinha ali ferramentas, desenho, ferramentas de projeto, ferramentas de metodologia, eu tinha capacidade técnica para implementar o robô e eu tinha impressoras 3D para conseguir fazer isso e tirar o sonho do papel e realmente fazer isso ficar materializado, né? Além disso, usando o carro autônomo, a gente também testou, fez programação, a gente usou, né, de como aplicar isso no chão de fábrica, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia de um conceito do ágil, né, de 3 dias de um sprint, ó, esse era o meu problema. Eu tenho que empacotar esse produto no final da linha. E como que a gente pode usar a metodologia ágil para poder achar a solução do problema? Então a gente fez um sprint de 3 dias. E nesse sprint desde a gente definir o projeto, coletar informação, desenhar a embalagem, desenhar a flange do robô, imprimir as coisas na impressora 3D, fazer uma proposta de garra, simular centro de gravidade, e aí imprime esse negócio. E aí, olha o conceito básico de 3 dias. A ideia era, puxa, será que eu consigo? Como que eu vou pôr esse produto dentro da caixa? Será que eu preciso projetar uma garra totalmente elaborada, com mecanismo, com cilindro, com abre e fecha? Ou simplesmente eu poderia validar uma ideia de fazer isso através de gravidade? Simplesmente derramar o produto dentro da caixa com uma inclinação. Então, o sprint serve para isso, para você validar uma ideia. E aí você ganha tempo na execução de projeto. E a gente fez isso, né? E aí depois a gente fez vários sprints até ter todo o projeto novo. E esse foi o resultado final, né? Vencendo os desafios e aprendendo ali, imprimindo as peças, desenvolvendo os dispositivos e colocando isso para funcionar até o resultado final do nosso projeto implementado. E aí, turma, para focar agora no negócio de IA mesmo, né? Como que a gente poderia aplicar o IA agora, olhando lá o último nível? Imagine que você tem um gêmeo digital não só da sua linha, mas você também tem um gêmeo digital do seu produto, das características da sua embalagem, gêmeo digital do seu processo. Então, tudo isso
vira dados e esses dados poderão ser utilizados de uma forma que vai trazer e agregar valor, né? E aí o que que a gente fez, né? Coisas que geralmente acontecem em fábrica, a gente tem ali, né, o operador operando a linha, ele tem ali o seu caderno de parâmetros, ele tem ali que fazer setup, ele tem que fazer ajuste de máquina. Só que tudo isso, né, na indústria 3.0, ela é coletada de forma manual, né? Isso vem desde o conceito lá do sistema Toyota de produção, onde realmente foi revolucionário, mas era manual. Agora, qual que é o avanço que eu posso dar na melhoria contínua a partir do momento que agora eu posso ter os dados, que eu posso coletar as informações de uma forma mais digital e transformar isso em gêmeo digital da minha máquina, de parâmetros, de processo, de produto, né? Então aqui é só para ilustrar o que que a gente tinha e como que a gente começa a fazer essa transformação para o gêmeo digital para chegar no último nível de adaptabilidade ali daquela maturidade da indústria 4.0. E aí, só para vocês entenderem também, a gente começou com esses dados a ter insights que realmente mudam o nosso patamar de pensamento. Por exemplo, eu tinha ali, né, o grande detalhe que eu tinha os primeiros 20 minutos após um setup, por exemplo, numa linha de produção, né? Ele trazia muito problema de OE, problema de performance da minha linha. E eu tinha pelo menos 2 horas até chegar ao patamar de produtividade que eu tinha parado. Quando eu começo a capturar isso, começo a ter esse insight, começo a entender e depois eu começo a cruzar, né, parâmetros de correlação usando ali a inteligência artificial de entender, puxa, mas olha, esse parâmetro aqui, ele influenciou tanto dentro da minha performance e gerou isso de paradas. E aí eu começo a achatar as curvas de dispersão, eu começo a entender o quanto a inteligência artificial é capaz de me ajudar a resolver problemas de uma fábrica, né? E aí a gente criou isso de uma forma que seja cada mais uma forma de interface homem-máquina mais amigável, e a gente chegou nessa solução. Imagine que você é um operador de produção e está enfrentando um problema na sua linha de rebarba no corte do seu produto. Só que você tem a opção de invocar uma assistente virtual. De maneira simples, como Olá, mana. Então, sua assistente vibra como se ela estivesse te ouvindo e você fala: Estou com um problema de rebarba no corte. O que devo fazer primeiramente? Primeiramente, você deve parar a máquina e retirar os pautos com rebarbas. Em seguida, verifique se a tesoura está lubrificada, pois rebarbas podem ocorrer devido ao corte incorreto das tesouras que não estão lubrificadas. Se necessário, lubrifique a tesoura e marque a lubrificação realizada no documento de periodicidade. Se o problema persistir, pode ser que a lâmina da tesoura esteja cega. Nesse caso, a solução seria efetuar a substituição da tesoura. Então, ao ouvir o conselho da sua assistente, você para a máquina com segurança. Abre a porta de manutenção e operação e realiza a lubrificação das tesouras conforme a assistente virtual sugeriu. Após o ajuste, feche a porta de operação e manutenção e parta a máquina. Observe o funcionamento preliminar da máquina e nos ajustes, monitore o produto no final da linha. O produto ajustado deverá estar em perfeitas condições. Então, volte à assistente virtual e dê o feedback a ela. Obrigado. Isto sanou o meu problema. Bom que o problema foi resolvido. Se tiver mais alguma dúvida ou enfrentar outro problema, fique à vontade para perguntar. Por fim,
Dou o joinha para cima para estimular o aprendizado por reforço. Tá, então, turma, não sei se ficou claro, mas a ideia é, a partir do momento que eu começo a fazer um gêmeo digital de processo, de produto, de parâmetros de máquina, de tudo que eu tinha que era manual e comecei a digitalizar, eu centralizo essa informação dentro de uma ferramenta e aí eu posso conectar essa ferramenta a assistentes de voz, como a gente fez aqui. E o resultado é fantástico, porque a gente começa a trazer realmente valor e resultado para a empresa. E aí, turma, como que foi toda essa jornada? A gente tem desde um laboratório, né, lá na empresa lá para poder estimular o uso de novas tecnologias, de impressão 3D, robô colaborativo e inteligência artificial. E qual foi o resultado final? Isso olhando, né, para o nome da empresa. São Paulo. Colidida da Natura. Com inovações em diversas áreas, a Natura se consolida como uma das grandes marcas do setor de cosméticos e cuidados pessoais. De ferramentas da indústria 4.0, realidade aumentada, inovação e a fabricação de peças para máquinas a partir de impressoras 3D torna a empresa cada vez mais competitiva. Tá. E aí, esse realmente é para celebrar, né? A gente foi reconhecido, né, como empresa mais inovadora, justamente pelos trabalhos da indústria 4.0. E eu sinto bastante orgulho porque eu, juntamente com a minha equipe, nós conseguimos fazer toda essa transformação e melhorar aquele nível de maturidade. Então, turma, né, só para a gente encerrar aqui, eu quero o meu conselho final, e aí depois a gente vai ter perguntas no final de todas as palestras, mas comece agora a inovar e transforme a sua vida, porque foi assim que eu transformei a minha vida, é assim que eu me sinto muito feliz em falar isso para vocês, e quem quiser, né, me contatar, falar comigo, quiser mais dicas, esse código QR aqui do meu WhatsApp, pode ficar à vontade, pode mandar mensagem para mim, que realmente vai ser um prazer trocar ideias, falar sobre indústria 4.0, sobre inteligência artificial e de como que a gente fez todo esse trabalho aí, né? Espero que essa breve apresentação aqui de alguns minutos ajudem vocês a abrirem a cabeça e realmente ficarem motivados a avançarem, né, nesse momento tão legal, tão singular de tanta tecnologia que tem acontecendo. E mais uma vez eu agradeço ao Vitor e toda a equipe da LWT e a todos vocês aí que estiveram comigo aí essa manhã. Obrigado, viu, turma? Legal, William, obrigado. Nossa, parabéns. Você sabe que a gente já se acompanha há muito tempo já, né? Assim, a gente fez esse projeto lá em 2017, 18, lá no comecinho, quando você começou a parte de impressoras 3D, etc. E aonde vocês chegaram dentro da Natura é incrível. E uma parte desses vídeos eu nunca tinha visto. Aquele da Garra, etc., eu nunca tinha visto ele completo. Eu já tinha visto imagens separadamente. Que legal, foi uma grata surpresa aqui. Obrigado por me impressionar. Achei que ficou muito bem feito, muito legal. Parabéns pelo projeto. Ah, tem bastante coisa aqui, viu, Vitor? Tem bastante exemplo, bastante coisa que a gente É, aplicou e eu gosto sempre de estar divulgando isso, tá? Obrigado mesmo. Eu que legal, agradeço a oportunidade. legal. E até, eu não sei se você quiser, fica à vontade também. Eu acho que agora você também tem disponibilidade, até para se eventualmente, se alguém que está assistindo a gente tiver interesse, quiser realmente chamar você para que possa, eventualmente, você possa apoiar. Eu tenho que agora você está mais disponível para isso, né, William? É uma novidade, né? Eu trabalhei quase 16 anos na Natura. Em outubro, eu deixei a Natura justamente para poder me dedicar a esse trabalho mais solo, vamos dizer assim, de ajudar mais empresas, mais pessoas a se desenvolverem em carreiras e na indústria 4.0. Então, mais uma vez, reforço Legal, o convite aí. Se quiser meu contato, meu LinkedIn, pode me acessar que eu estou disponível sim para ajudar vocês, tá? É uma legal, honra. Muito obrigado mesmo. bacana. Gente, façam perguntas. Eu vi ali no chat, o chat tá bem silencioso, pelo menos por enquanto. Mas fiquem à vontade, eventualmente, se tiverem mais alguma pergunta que não. O William vai nos acompanhar, né? A ideia agora é trazer o Thiago para falar um pouquinho também da experiência dele. E ao final a gente volta para bater um papo, trocar uma ideia, uns 15, 20 minutos que faltaram. Tem algumas perguntas aqui, alguns pontos
que eu também gostaria de perguntar. Não fiquem à vontade para fazer perguntas e para engrandecer aqui o nosso evento. William, por enquanto, obrigado. Pediria para você uma gentileza de esperar mais um pouquinho. Eu vou transferir agora para o Thiago Amorim. O Thiago está por aí, Thiago? Opa, fala, Vitor, tudo bem? Beleza, Thiago. Obrigado novamente Beleza. aí pela grande participação e pela disponibilidade para engrandecer aqui nosso evento. Não, que Eu é vou isso. tra... E parabéns, só antes de mais nada, parabéns pro William, hein? Que baita apresentação. Acho que é É, importante ver um pouco desse histórico, né? Porque tem muita gente que acha que a IA nasceu no chat GPT. E a gente sabe que isso é uma coisa muito antiga, muito usada por muitos anos, e obviamente, sempre que a gente democratiza uma tecnologia, ela tende a se tornar mais popular, né? Mas, porra, que legal, que apresentação bacana a gente ver essas diferentes aplicações e conecta. Eu falo que já me ajudou bastante já na minha apresentação, que conecta com muita coisa que eu vou falar aqui. eu, eu falo, o William tem uma experiência muito prática, né? Eu acho que esse é o legal, que sai da hype. É possível, é possível, é possível. Não, foi possível, né? Sai do gerúndio, né? Estamos fazendo para algo do passado. Nós fizemos. Então, isso é muito legal. E ele tem uma experiência grande nisso, acho que é bacana. Mas legal, a gente volta para falar daqui a pouco, senão dá vontade, já vamos conversar, vamos conversar. Vamos segurar, vamos colocar a apresentação aqui também do Thiago. Eu só vou rapidamente, Thiago, eu vou colocar a minha tela aqui, só para mostrar para vocês aí né, a sua foto do LinkedIn, até para que a gente possa fazer a apresentação formal. Eu vou trazer agora o Thiago Morim. O Thiago Morim é um profissional extremamente experiente aí da Dassault Systems. Eu vou falar aqui do currículo dele. Ele é um profissional com mais de 15 anos de experiência em vendas técnicas, pré-venda e capacitação de parceiros no ecossistema da Systems. Atua como Partner Engagement Manager para a América Latina, apoiando parceiros em ciclos completos de vendas, desde a descoberta técnica até a adoção de soluções como o SolidWorks e o portfólio 3D Experience. Possui sólida trajetória em engajamento técnico com clientes estratégicos, liderança de capacitações, demonstrações de alto impacto, desenvolvimento de equipes comerciais e técnicas em toda a região. Ao longo da carreira, acumulou forte expertise em design, simulação, processos industriais, roteiros de produtos e engenharia de vendas, com histórico de participação em lançamentos, avaliações de processos e melhoria de performance técnica e comercial. Acumula diversas certificações avançadas em SolidWorks, incluindo Simulation, Motion e Dynamics, além do título de SolidWorks Elite Application Engineer. Acho que é uma das poucas da América Latina. Eu estou adicionando esse, não estava ali, mas é uma das poucas. Sua atuação combina profundidade, perdão. Sua atuação combina profundidade técnica, clareza de comunicação e capacidade de transformar tecnologia em valor para clientes e parceiros. Thiago, devolvo a palavra a você, vou fazer o stop share aqui. Por favor, o palco. Eu normalmente falo o palco é seu, mas a gente está perdendo esse hábito, né? Então a Sei. tela é sua, o Zoom é seu. É, show de bola. Deixa eu compartilhar aqui para a gente bater um papo. E é isso, acho que trouxe uma apresentação aqui mais para guiar, mas que seja uma conversa, né? Que o pessoal possa fazer perguntas aí. Minha sugestão, vai colocando no chat a hora que aparecer a dúvida, porque depois a gente vai ter um tempinho para bater um papo, né? Tanto para mim quanto para o William e o Vitor de maneira geral. Então, eu queria falar um pouco agora de uma forma mais aplicada, né? Ou seja, eu acho que muito do que o William trouxe como referência, né? Como conceito, mas como que a gente vem aplicando inteligência artificial nas nossas tecnologias, isso não é algo novo, né? Na verdade, a gente vem aplicando há muito tempo, né? E obrigado pela introdução aí, Vitor. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente sempre fico feliz quando você me convida para os eventos da LWT. Não é o primeiro, que não seja o último. E eu queria falar um pouco sobre isso. Inteligência artificial também é algo que me pega bastante. Eu venho estudando, eu venho participando de grupos, né, como o Instituto Brasileiro de IA, e algo que a gente vem aplicando muito no dia a dia aqui na Dassault. E é muito comum os nossos clientes, assim, de todo mundo, na verdade, nos perguntarem quais as nossas iniciativas de IA, o que a gente vem trazendo para o mercado, o que a gente tem feito de diferenciação, o que a gente está desenvolvendo, né? Eu atuo com empresas de toda a América Latina, então são diversas culturas, diversas indústrias, mas tem uma coisa em comum hoje em dia, que todo mundo está buscando
iniciativas de IA, porque realmente é algo não só que tá no hype, mas realmente tem uma capacidade de inovação, de acelerar processos muito grande, né? E nós sempre trabalhamos de uma maneira muito efetiva no que diz respeito no desenvolvimento de produtos, né? Nas diversas indústrias que nós trabalhamos na Dassault, o nosso foco é sempre ajudar engenheiros e engenheiras, equipes de desenvolvimento de produtos e ideias a ter as melhores ferramentas para o seu dia a dia, né? E quando a gente olha para essas empresas, olha para esses profissionais, independente do seu país, da sua aplicação, do tamanho da sua empresa, ou o que você está fazendo, você tem alguns desafios comuns, né? Como tarefas repetitivas que a gente faz, ou fazia, pelo menos manualmente, tempo perdido buscando informação, buscando dados, buscando às vezes projetos que nós já fizemos para talvez criar um novo, usando como uma referência. E aí a gente tem prazos e prazos, né? Projetos e produtos que antes demoravam às vezes anos para ser entregues, hoje, bom, às vezes demoram semanas, né? E a grande preocupação que muitas empresas vêm levantando sobre o uso da IA é a segurança de dados, né? Porque uma coisa é você colocar os seus dados de propriedade intelectual numa IA aberta, que você não sabe, e as empresas têm essa dúvida, né? Quem me garante a proteção disso, que isso não está sendo vazado para outras empresas? Quem vai ter acesso à minha informação? Então, isso é uma preocupação muito grande nossa, né? Que nós estamos aplicando IA para o desenvolvimento de projetos e produtos, mas com muita preocupação na proteção de dados dos nossos clientes. Então, esse é o nosso foco. É trabalhar com a inteligência artificial como centro de uma estratégia relacionada a gêmeos virtuais, a desenvolvimento de produtos, acelerar esses processos, só que sem perder essa principal preocupação na propriedade intelectual dos nossos clientes, né? E quando a gente fala de IA, o William comentou muito isso, não é algo novo, é algo que tem várias camadas, e tem isso aqui é uma super simplificação, eu diria, de algumas coisas que vieram acontecendo, né? Ou seja, desde o uso de machine learning, que é basicamente encontrar padrões nos dados, trabalhar com isso, até o deep learning, que também foi uma forma de inteligência artificial no processamento desses dados, né? E como a gente pode trabalhar, enfim, fazendo essas conexões. E o que junta tudo isso, o que tornou mais popular ainda e por que ficou tão na moda, o termo inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa, né? Os LLMs e aí com o advento do chat GPT, que eu sempre trago isso. Eu acho que uma tecnologia, se você quer massificar ela, você precisa democratizar. Então, quanto mais simples, mais fácil, mais acessível, por mais complexa que ela seja, se para o usuário, para o cliente final, para o usuário final, ela se torna acessível, aí sim a gente consegue massificar uma mensagem, muitas vezes furar uma bolha, né, de um mercado, de uma tecnologia específica, né? E quando a gente fala de IA na Dassault, nós temos, na verdade, a gente tem nos nossos principais produtos, nós sempre tivemos muitas iniciativas de IA. Eu vou trazer vários exemplos aqui com SolidWorks para exemplificar, mas isso se aplica a CATIA, isso se aplica aos nossos aplicativos de design 100% em nuvem, né, os XApps. Mas se eu puder simplificar, a gente talvez trabalha em três frentes. Assistiva, que é algo que a gente já vem fazendo, nossos produtos, na verdade, usam inteligência artificial faz muito tempo, que é nada mais do que ajudar a acelerar processos manuais. Essa é a grande verdade. Preditiva, onde as nossas ferramentas muitas vezes atuam prevendo ou acelerando processos futuros dos seus usuários. Eu vou trazer alguns exemplos. E a realmente generativa, onde a gente trabalha também com agentes, mas principalmente tratando a criação de itens aí realmente como uma forma, uma força de atuação em conjunto aos times de engenharia, de desenvolvimento de projetos, para auxiliar esses profissionais no seu dia a dia. Então é sempre auxiliando, né? Nunca substituindo, nunca entrando no lugar. Não, a ideia é acelerar esses processos e utilizar isso como no fim das contas, um agente transformador nesses processos de desenvolvimento de produtos, né? Então, quando a gente fala, e aí eu vou dar alguns exemplos do SolidWorks, como eu comentei, a gente tem vários exemplos de aplicações ao longo dos anos, isso aqui não é novo, do uso de IA. Né? Por exemplo, quando eu tenho um esboço, onde eu tenho talvez algum erro, algum aviso, onde eu clico um botão, ele corrige, porque ele lê aquilo, ele entende que talvez é uma referência simples, que ele mesmo consegue corrigir e corrige.
né? Onde eu tenho seleções, onde eu vou clicar talvez numa aresta ali, numa aresta aguda para fazer um raio, para fazer um fillet, e ele me sugere outras opções que façam sentido. Ou seja, a IA assistiva dos nossos produtos é algo que a gente já vem fazendo há muitos e muitos anos, né? E aí, quando a gente fala um pouco, talvez, de IA preditiva, a gente tem alguns exemplos mais recentes e interessantes. Por exemplo, hoje em dia, no próprio SolidWorks, em outras ferramentas do nosso portfólio, nós temos o que a gente chama de um Command Predictor, ou ele prevê os seus próximos comandos. Então, esse aqui é um exemplo de como um usuário está fazendo um projeto. Então, conforme ele vai desenhando, conforme ele vai aplicando recursos, a barra de ferramentas vai trocando as opções para os recursos que provavelmente ele vai usar. Então, com base no seu comportamento, com base na sua geometria, é muito provável que alguns desses recursos aqui sejam o seu próximo. Então, assim, por mais fácil que seja a criação de atalhos, barras de ferramentas, o próprio SolidWorks ele é muito conhecido por ser fácil de usar, acho que sempre foi a principal fortaleza dele. Só que o Command Predictor é uma ideia de que você pode ter uma única barra de ferramentas e conforme você vai desenhando, ela vai se transformando para te ajudar no seu próximo passo. Então, isso é um bom exemplo de algo que vai te ajudando nos seus passos futuros. Quer ver um outro também? A possibilidade que a gente tem agora de qualquer item de fixação, um parafuso, uma porca, uma arruela, por exemplo, que não importa se você desenhou no SolidWorks, se está na biblioteca do Toolbox lá, que quem tem o SolidWorks sabe, ou é um arquivo, sei lá, importado que você transformou, se você arrasta para uma geometria, por exemplo, um parafuso para um furo, ele vai entender que aquilo é um parafuso pela característica da geometria e vai fazer o posicionamento concêntrico. Sem fazer nada, sem preparar esses dados, sem apertar um outro atalho no teclado. Eu clico, arrasto, ele fala, bom, isso aqui me parece um parafuso, isso aqui me parece um furo, então eu vou posicionar. De novo, isso aqui é algo simples que os usuários simplesmente começam a trabalhar e ele vai entendendo as suas necessidades através da inteligência artificial. Então você vê que muitas vezes a gente pensa, às vezes, não só na IA preditiva, onde eu vou digitar alguma coisa, ele vai me dar umas respostas, mas a IA ela está inserida no nosso mercado faz muito tempo, né? Assim como, por exemplo, eu quero. Imagina que é muito comum nos projetos de máquinas e equipamentos, esses elementos de fixação. Isso aqui é um bom exemplo. Eu tenho parafuso, por exemplo, e aí, através de IA ele vai mapear aquele produto, ele vai entender outros parafusos do mesmo padrão, do mesmo diâmetro, enfim, e ele vai posicionar esses outros parafusos nesses furos que façam sentido. Isso aqui mesmo está sendo usado no X-Design, que é a nossa ferramenta de CAD 100% em nuvem, né? Onde você usa através de um browser, pode ser Windows, pode ser Mac, não importa. Você precisa de uma internet, uma tela e um sonho. Você usa esse negócio. Então, isso está sendo aplicado ao longo das nossas ferramentas, né? Então, são alguns exemplos interessantes. Aí, quando a gente fala de IA generativa, tem alguns exemplos novos também que são bem bacanas. Eu, particularmente, esse aqui é um dos meus favoritos, porque falando com os usuários, trabalhando muito tempo no desenvolvimento de projetos, isso é um ponto interessante. Então, assim, a gente tem hoje várias tecnologias de realidade aumentada, virtual, uma definição de modelo, definição de itens de fabricação baseado no modelo em 3D. Só que ainda a gente não foge do desenho 2D, do detalhamento 2D, que muitas vezes vai para o chão de fábrica, que muitas vezes isso vai enfim, para compartilhar entre as empresas, né? E um novo recurso que a gente tem é a possibilidade de criar detalhamentos 2D através de inteligência artificial, rodando isso com base na nossa nuvem, que é a plataforma 3D Experience. Então imagine esse exemplo, onde eu tenho um conjunto aqui com algumas peças, eu posso selecionar duas, três peças aqui, mas o conjunto, e eu falo para o SolidWorks, olha, cria o desenho 2D. Simples assim. Então ele vai ler essa geometria, ele vai com base num padrão meu, mas enfim, agora a criação de vistas, cotas, anotações GDT, enfim, ele cria isso com base numa inteligência artificial. Não é um template, não é algo que eu previ como que eu ia fazer, não. Ele pegou aquilo e falou, bom, para fabricar esse item, eu vou projetar essas vistas, vou colocar essas cotas, esse conjunto eu vou colocar essa lista de materiais, e tá feito. Ele vai sair hoje 100% pronto, o usuário não precisar fazer nada, é só imprimir e compartilhar com alguém? Provavelmente não. Até porque desenho 2D tem todos os padrões, mas ele acaba sendo muito pessoal também, né? Porque quem faz, quem está acostumado a isso sabe. Cada um gosta da vista de um jeito, cada um tem suas particularidades. Só que a ideia aqui, de novo, é acelerar processos. Então imagina que eu tenho uma montagem com talvez centenas, milhares de itens, onde desses milhares, centenas, uma boa parte eu preciso fazer um detalhamento, eu posso pedir para ele criar tudo isso
e talvez eu economizei 30% ou 40% do tempo de criação. O que nos departamentos de engenharia, quando a gente economiza 5%, os caras já ganham um bônus e prêmio de funcionário do ano. Então, assim, esse é o tipo de aplicação que a gente vem trazendo para auxiliar no dia a dia mesmo, né? Até coisas simples, como, por exemplo, às vezes nos departamentos de design de produto, né, de conceituação, onde eu tenho, às vezes, uma foto, um sketch, talvez um desenho onde eu quero usar isso como base para a minha ferramenta de CAD 3D, onde eu posso simplesmente ter esses desenhos e ele pode mapear aqueles contornos, transformar isso em linhas, já ter os seus posicionamentos e talvez eu testar um mecanismo. Tão simples como eu colocar uma imagem e falar, me mapeia isso aqui como uma peça que eu vou começar, um conjunto que eu vou começar a fazer um estudo do mecanismo. Então você vê que a ideia são aplicações de tecnologias super complexas, mas que no fim das contas, para o usuário final, é tão simples quanto ele ter mais uma ferramenta no seu dia a dia de trabalho. Por exemplo, outro ponto é na criação de imagens renderizadas, né? É muito comum a gente ter aquelas fotos ultra realistas e eu precisar assim, renderizar, às vezes ficam horas e dias criando aquela fotografia digital, né, de um produto que não existe ainda. Nós temos dentro do SolidWorks do Alize algo que chama Denoiser, onde através de inteligência artificial ele vai reduzindo o tempo de limpeza dessa imagem para criar uma imagem final muito mais rápida, com a mesma resolução, com a mesma qualidade que a gente já fazia antes, porém num tempo extremamente reduzido, né? Isso se aplica, por exemplo, para a parte de simulação de elementos finitos. Então, imagina que eu posso treinar essa IA através das ferramentas Simulha, utilizando a plataforma 3D Experience, e com base em estudos anteriores, de objetos similares, com mesmas cargas, materiais e perfis, ele consegue levar em conta aquelas situações passadas e num projeto e numa simulação futura, ele consegue me dar opções ou possibilidades para que a gente possa ter sugestões de como que aquele produto deveria se comportar com base naquele conceito, seja de segurança, seja de redução de peso, mas principalmente ter todas as interações possíveis de forma que, no fim das contas, a tomada de decisão pela pessoa responsável por aquele projeto seja muito mais embasada e tenha muito mais informações. Porque no fim das contas é isso. Tudo que a gente faz é para que a tomada de decisão dos profissionais, das profissionais de engenharia, tenha muito mais informação, tenha muito embasamento para que você faça o melhor produto ou o melhor projeto possível no seu dia a dia de trabalho, né? E aí, com a evolução disso tudo, nós também temos o nosso Virtual Companion, né, o nosso assistente, que nós chamamos de Aura, né? A Aura é a inteligência artificial da Dassault, ali, generativa, onde você conversa com ela, onde você efetivamente envia informações, ela te responde. Então, aí muito mais parecido com a experiência que a gente tem com o ChatGPT, Gemini e tantos outros. Só que, de novo, nesse contexto de engenharia. E todo mundo, todos os usuários que têm acesso à plataforma 3D Experience, tem acesso à Aura. A Aura hoje ela já está disponível, né? E ela é o centro nervoso das nossas principais evoluções para o futuro. E eu vou dar alguns spoilers aqui do futuro sobre o que a gente vai fazer realmente para avançar ainda mais nas capacidades. Hoje a Aura ela funciona de maneira muito simples, né? Como eu posso ter ali dentro, talvez, na minha plataforma 3D Experience, uma ata de reunião numa nuvem que está 100% protegida para minha empresa, que não é aberta para outras pessoas, é uma nuvem, é, entre aspas, pública para essa empresa, mas que ela não precisa ter nenhum investimento interno, onde essa mesma inteligência artificial ela pode estar disponível dentro da interface das nossas ferramentas, aqui como o próprio SolidWorks, onde eu posso conversar com ela, perguntando talvez, como que eu salvo um arquivo do SolidWorks numa versão mais antiga? Eu estou no 2026, eu quero salvar no 2025 ou 2024. Então ele me dá todas esse passo a passo. Então, no fim das contas, é um assistente que ele pode me ajudar em diversas atividades, seja com informações escritas, e aí compactando isso, fazendo sumários, etc., seja dentro das ferramentas ajudando nas aplicações reais dos engenheiros e engenheiras do dia a dia, né? Então, e aí a gente extrapola isso para os outros itens, como por exemplo, eu posso ter dentro da plataforma 3D Experience um gestor de projetos, né, com gráfico Gantt e todas essas aplicações,
E aí ele pode me dar sugestões com base nas minhas atividades até agora. Olha, você está atrasando essa tarefa, você está talvez com base no andamento, você vai ter um atraso ali, você vai ter uma questão aqui, ó, essas informações não estão batendo. Então, você vê que ele vai me dando várias possibilidades de trabalho de IA para otimizar esses projetos, para evitar de ter problemas no futuro. Então, assim, tem várias coisas. Tudo isso aqui que eu mostrei até agora, isso já está disponível. Isso para todo usuário SolidWorks que tem a plataforma 3D Experience, CATIA que tem a plataforma 3D Experience, ou Simulia, ou Delmia, ou enfim, que está inserido de alguma forma com a plataforma 3D Experience, tem a Aura, tem diversas dessas possibilidades. Agora, os nossos planos futuros, eu diria, eles são bem legais, e a ideia e o contato com o nosso departamento de R&D nos dá muita confiança para falar o que está vindo mais para frente, né? Vou dar alguns exemplos. Imagina a possibilidade de eu talvez tirar uma foto de um produto, pedir para a Aura, falar, olha, pega essa peça aqui que eu pintei de azul, que eu sombreei, e transforma isso numa malha. Transforma isso num objeto 3D. Essa é a ideia, que através de fotos ele consiga mapear aquela imagem e criar um objeto 3D, de forma que eu possa inserir num outro projeto como conceito, que eu possa trabalhar talvez com simulações, ou ainda que eu possa talvez usar um objeto de malha como esse, ou mesmo escaneado através de 3D, num SolidWorks da vida, e ele faça a engenharia reversa modelando aquela geometria, remodelando, criando seus recursos, criando a sua árvore de projetos, o seu histórico de projetos para que eu possa fazer as alterações de uma forma simples, de uma forma onde eu insiro esse dado e ele cria esse histórico para a gente. Então são duas possibilidades que a gente está trazendo que se complementam. Então eu posso sim, se eu quiser tirar foto de qualquer objeto e através da Aura com a inteligência artificial, enfim, com a plataforma 3D Experience, ele converter aquilo de uma forma muito rápida numa geometria 3D. E eu posso ter uma geometria 3D escaneada, modelada em softwares artísticos, ou criado pela Aura a partir de uma foto, onde o SolidWorks cria aí sim um objeto sólido, vamos falar assim, com recursos, com possibilidades de modificação, com histórico do que foi feito. E aí, em departamentos como, por exemplo, o pessoal de manutenção, que faz muita engenharia reversa, e tantas outras áreas podem ter ganhos muito grandes, né? Onde eu posso, talvez, trabalhar ali diretamente de um tablet nos nossos X-Apps, criando um croquis, um sketch, e através da inteligência artificial ele coloque todas as cotas, todas as relações de tangência, de concentricidade, enfim, de forma inteligente, que aquilo efetivamente não só crie uma cota de maneira aleatória, mas que eu trabalhe com aquilo de maneira eficiente, né? Ou ainda quando a gente fala de CAM, né? Ou seja, de criação de programação de manufatura, onde ele pode mapear aquela geometria, ele pode entender as ferramentas que eu tenho disponível e através da Aura eu vou conversando com ela de forma a otimizar aquele caminho, né, de manufatura, seja por usinagem, seja com fresas, com tornos, enfim, independente do tipo de máquina, o tipo de equipamento que eu tenho à disposição, eu consigo tendo as melhores práticas, levando em conta programas do passado, as coisas que eu mais utilizo, para criar uma programação de maneira mais simples. Tá? Ou ainda, é muito comum hoje em dia a gente criar imagens através da IA, né? Eu vou tirar foto do Vitor, eu quero que o Vitor tá na praia lá, tomando um suco e vendo o webinar, né? Eu consigo fazer isso hoje. Só que imagina a possibilidade de dentro, talvez, do SolidWorks, eu ter o meu produto que eu tô desenhando, que eu não fabriquei, talvez eu preciso mandar para aprovação, e falar, Aura, pega esse meu produto que eu tô fazendo aqui e coloca ele sim ali no lago, no pôr do sol, com tais materiais, no ângulo X. Então você vê que são essas possibilidades. É tudo voltado para engenharia e para desenvolvimento de projetos. É tudo pensando em como a gente pode trabalhar de forma eficiente na automação dos nossos desafios e trabalhando com os nossos projetos, né? E aí até aplicações mais complexas, no sentido, olha, pega esse meu projeto, analisa ele com base numa norma e me fala se está tudo bem. E a hora pode analisar com base nessa norma, pode ser um regulamento interno. Falar, olha, no caso, uma NR12, você precisa desses itens aqui que você tem disponíveis para que isso seja adequado. Aí você fala, legal. Agora você pega isso, cria uma change action aqui
notificando todo mundo, pessoal de compras, de vendas, enfim, de planejamento, que a gente precisa alterar esse produto porque ele não estava de acordo com uma norma, por exemplo. Então, essas são alguns dos desafios futuros que a gente está trabalhando com base na Aura, ou seja, dar mais poder de fogo para a Aura, para ser essa assistente virtual que trabalhe junto com o SolidWorks, que trabalhe junto com o CATIA, que trabalhe junto com as ferramentas de design, só que extrapole a parte de gestão, de manufatura, de simulação, dando cada vez mais opções, mais informações e mais poder de fogo para os nossos clientes, para os nossos usuários, né? E tudo isso faz parte de uma estratégia maior da Dassault, né? Internamente nós chamamos isso de geração 7 das nossas soluções, né? Então a Dassault ela teve alguns marcos ao longo da sua história, desde que ela nasceu, a Dassault Systems, como uma spin-off da Dassault Aviation, né? Com meia dúzia de engenheiro lá que os caras tiveram que criar um software 3D para fazer avião. Esse software de repente chamou CATIA e o resto é história. E aí, daí nasceu a Dassault Systems e muita coisa foi sendo construída, desde o primeiro mockup digital de uma aeronave inteira até a conceituação do que é um PLM em conjunto com a Toyota, a criação do trabalho de gêmeos virtuais de produtos e cidades e até de corpo humano, que a gente já vem trabalhando com isso. E agora essa geração 7 ou 3D Universes, também como é conhecido, é trazer isso, é trazer a possibilidade de o uso de inteligência artificial facilitando, trabalhando com gêmeos virtuais, né, com computação sensitiva e tudo isso, de forma que a gente possa realmente dar um salto aí muito grande no que diz respeito à produtividade e inovação no nosso caminho aí, independente da indústria que a gente vem trabalhando, né? Então, é isso. Então, cada uma dessas três possibilidades que eu trouxe aqui, isso aqui é um universo de coisas, né? Mas eu tenho a ideia de acelerar processos, de antecipar atividades e de criar ou co-criar isso comigo e com a minha parceira aqui de inteligência artificial, que é a Aura. Tá bom? Então, eu queria trazer um pouco dessas possibilidades. Queria agradecer novamente a possibilidade, a oportunidade de falar aqui, junto com o William, junto com o Vitor e todo mundo que está aqui. Isso aqui é o meu LinkedIn também, então quem quiser escanear, quem quiser conectar comigo lá, conversar, bater papo, tirar dúvida, tô totalmente à disposição, tá? E mais uma vez, Vitor, obrigado aí pela oportunidade. Legal, obrigado, Thiago. Bacana, obrigado. Parabéns, eu acho que a apresentação também muito, muito incrível. A gente aprende, eu falei, aprendi muito com a do William, muito com a sua, eu acho que é bastante, bastante legal. Eu queria reforçar o pessoal, quem quiser fazer perguntas, a gente vai ter uns 15 minutinhos aqui, mais ou menos, que os dois palestrantes estão à disposição para a gente fazer algumas perguntas, bater um papo né, e talvez aprofundar um pouco mais do detalhe. Como o chat ou ele não está funcionando, ou o pessoal tá com sono ainda, acho que o dia está frio hoje aqui em São Paulo, eu não sei como é que vocês estão, mas eu vou começar, vou fazer acho que uma pergunta para os dois, aí fiquem à vontade para responder, que é o seguinte, eu entendo que a inteligência artificial ela realmente está aí, ela não vai, não é um hype que daqui a pouco ela vai sumir, desaparecer, ela já faz parte da nossa vida, eu acho que os dois colocaram exemplos incríveis, a gente no dia a dia também vive isso, eu, Vitor, já uso diariamente a inteligência artificial para me apoiar nas minhas decisões, no meu trabalho, mas vamos imaginar a opinião individual, o que cada profissional, as pessoas precisariam se preocupar ou entender e começarem a estudar para estarem devidamente inseridas no nosso ambiente de engenharia, de trabalho, para as próximas décadas. O que vocês enxergam como capacitação capacitação profissional para os nossos ouvintes aqui? Já pode começar, William. Tá bom, deixa. Beleza. Está mais na tua Então, área, inclusive. então, Vitor e pessoal, eu acho que nem você começou a pergunta, né? Não tem volta. Quarta revolução industrial, novas tecnologias, inteligência artificial, não tem volta. E a gente precisa estar pronto e, né, que nem aquela frase do Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, é quem se adapta.
Então a gente tem que se adaptar para isso. E, e eu também, hoje diariamente eu uso o ChatGPT, eu uso outras ferramentas aqui. Isso serve para a gente ganhar produtividade, serve para a gente poder ter um contraponto na hora de tomar alguma decisão. Não que você vai colocar tudo na mão da inteligência artificial para ela fazer isso por você, mas você vai fazer junto com ela. Então, o profissional que tiver essa visão de que ela pode dar superpoderes ou ampliar o poder da pessoa e ele poder fazer isso, eu acho que é fantástico. E quando você fala de capacitação, é procurar o que tem, né? A gente olha aí várias escolas trazendo IA para negócios, IA para engenharia, IA para. Eu agora fui convidado pela PUC do Paraná para a gente poder falar um pouquinho de inovação lá no curso de MBA, e a gente vai falar de IA. Então, assim, eu acho que tem aí como a gente ampliar o nosso repertório e a gente avançar cada vez mais utilizando. O que a gente não pode falar é assim, puxa, não, né? Ser resistente. Não, não vou usar isso. Aí você vai estar entrando numa furada. Então, tem que realmente estar disposto, disponível e querer fazer junto. Eu acho que a Legal. gente vive no, a gente é muito privilegiado, essa é a minha opinião, que a gente vive numa época que a informação ela tá muito acessível, né? Então a gente tem escolas assim, tops como o próprio William fez, o MIT, que putz, é uma das maiores universidades do mundo, assim, com todas essas aplicações, tudo que envolve um investimento, né? E a gente tem hoje escolas e cursos gratuitos para introdução a começar o trabalho e entender um pouco, pelo menos se situar o que que é inteligência artificial, com escolas também de renome, dando essa introdução para as pessoas, né? Então eu acho que isso é legal. Hoje a informação ela está acessível para todos os níveis, para todos os tipos de aplicações e pessoas. Só que eu acho que a primeira, acho que o fundamental de tudo é querer aprender, querer entender e buscar informação, porque antigamente a gente não tinha essa facilidade toda, né? Se a gente voltar a 25 anos atrás, você não tinha como, você tinha que viajar para fora, você tinha que consumir papers e não tinha Google Tradutor também, tá? Já tinha essa também, que era todo em inglês, russo, sei lá. Então hoje acho que a gente tem esse privilégio de viver numa era onde a informação ela está muito disponível. Então acho que é isso, é buscar e o melhor, a própria inteligência artificial ela te permite aprender inteligência artificial. Justamente porque essa questão de você poder conversar com ela como um chat é tão simples como você entrar, vou dar o exemplo do ChatGPT, que tem a versão gratuita, logo tem a versão paga, tudo, mas tem a gratuita, e se você pedir para ele, assim, me cria uma trilha de aprendizado inicial, o que que eu posso fazer com a IA, por onde que eu começo, ele vai te ajudar. Então acho que as possibilidades são enormes, mas o conselho inicial é querer, é entender, ver uma necessidade ou ter essa curiosidade e buscar informação. Legal, cara. Obrigado, obrigado. Excelente resposta dos dois. Acho que é importante a resposta. Obrigado. Uma outra pergunta aqui, ó. As perguntas começaram a aparecer no chat, daqui a pouco eu vejo, a gente vai chegar lá. Eu vou fazer mais uma pergunta, que é o seguinte. Na verdade, eu tenho uma opinião, né? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, que é o seguinte. A IA é realmente autônoma ou ela depende da IH, da inteligência humana, para caminhar bem? Boa pergunta, hein, Vitor? É. Na minha opinião, ela depende, né? Ainda a IA sozinha, você tem que estimular, você tem que estar jogando um prompt, você tem que dar o desafio, você tem que, é, por exemplo, né? Essa semana eu estava pensando, puxa, eu queria criar um logotipo para o William Franco, por exemplo. É uma coisa básica que até então você precisava ter alguém, um profissional da área para poder fazer isso, alguém de designer. Aí quando você começa a estimular e fala assim, puxa, quero assim, assim, assado. Aí vem uma primeira versão daquilo. Aí você vai trabalhando com ela, "Não, mas isso aqui eu não gostei, e se puxasse mais para esse caminho?" Então eu acho que é uma criação cocriação com a IA. Eu acho que isso que é o mais legal quando a gente fala da IA. Ela sozinha, totalmente autônoma, eu acho que não. Por enquanto, não, né? Não posso falar do amanhã. Mas agora a gente precisa ser colaborativo com ela, usar ela para poder te alavancar da agilidade e ter essa discussão.
como se fosse um trabalho em equipe, só que o membro da equipe é a IA que vai te ajudar nesse desenvolvimento. É isso. No fim das contas, ela é um grande agregador de informações, né? E ela tende, obviamente, a ficar cada vez mais inteligente. Eu acho que sim, acho que o futuro é isso, mas hoje sim, a gente ainda tem muita interação, tem que alimentar. A gente fala muito dos agentes de IA, né? Os agentes, hoje a primeira coisa que você fala de um agente de IA é você treinar o agente. Então você alimentar ele com um monte de informação sobre aquele assunto, e aí ele vai poder pensar de uma maneira muito mais rápida que a gente e dar respostas que a gente precisa para um próximo passo, onde no fim das contas, como eu sempre falo, a palavra final ainda é nossa, né? A IA ela ajuda, ela automatiza, mas assim, isso ainda uma ferramenta para auxiliar o ser humano, onde a gente possa evoluir, desenvolver coisas na nossa vida pessoal, profissional, de maneira mais rápida, né? Legal. Eu também tenho, assim, na verdade, eu também tenho minha opinião e acho que está muito alinhada com a opinião dos dois. Eu acho a inteligência artificial, e não estou diminuindo a função do estagiário, mas eu sempre falo que é um estagiário com uma vontade infinita, né? A inteligência artificial. Se você pedir para ele certo, ele vai te entregar certo. Se É. você não conduzir e não explicar corretamente aquilo que você precisa, aquilo que você quer, ele vai entregar aquilo que ele imagina que seja a melhor resposta, né? Então, eu acho que a IH, a inteligência humana, ainda é muito importante para tudo, para todo o processo, para tudo isso. Então, legal, acho que estamos três bastante alinhados aí com a resposta. Eu vou entrar no chat aqui, a gente tem mais aí uns 10 minutos. Eu vou fazer algumas perguntas que eu acho que estão mais específicas, algumas mais genéricas, né? Uma pergunta que o Abalbino, eu não sei o nome completo dele, mas está aqui com o nome dele, né? Ele fez uma pergunta para você, Thiago, que é o seguinte: será possível minerar dados dentro do PLM, do Enovia, de forma que a IA cruze informações de conteúdo de vários documentos de relatórios, lendo geometrias 3D, similaridades de Bill of Material, análises de CAI, de análise de elementos finitos, etc. O que você tem a dizer, Thiago? Não, na verdade é justamente essa integração de todos esses dados 3D, informações inseridas, análise de listas de materiais por diante, que é o que a gente está trabalhando como futuro, né? Aqueles exemplos que eu mostrei ali que ainda não estão disponíveis, principalmente um daqueles últimos ali, que ele lê normas, porque assim, no último exemplo que eu dei é bem isso, tá? Eu tenho um objeto 3D, um projeto, falo, olha, com base nesses documentos analisa esse objeto 3D. Então, ele leu uma norma, ele analisou o objeto 3D, ele viu que faltava uma proteção, buscou na minha base de dados opções para colocar lá. E quando eu dei um OK, ele posicionou e já disparou uma série de tarefas para outras áreas. Então, a ideia é essa. É tudo que está na plataforma 3D Experience, que é uma plataforma protegida, ou seja, cada empresa tem a sua e você não consegue acessar dados sensíveis de ninguém, você possa ter integração de todos esses aspectos, né, da empresa, dos projetos, e tirar possibilidades disso, tá? Então é por aí mesmo, esse é o caminho, tá? Esse é o que a gente vê de roadmap das nossas ferramentas, tá? Legal, beleza. Obrigado, Thiago. Agora uma pergunta que eu acredito que seja para os dois aí, talvez. O Wesley da Baldan. Existe algum benchmark para calcular ganhos de produtividade com a inteligência artificial? Tá, eu posso falar do meu exemplo real, viu, Victor? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, é que aqui oscilou a energia. Você viu que acabou a energia, voltou? Eu vi, mas beleza, te Ah, ouço, Já fiz até um ouço plano B totalmente. aqui mas o detalhe é o seguinte: no meu caso, quando a gente usou aqueles agentes de IA, onde eles conectam com os dados da fábrica, onde a gente coloca ali as informações e a gente pede para o operador buscar, olha, eu quero que você me guie para fazer isso, essa intervenção, essa manutenção, e a gente conseguiu isso comprovado, tá? No 9 pontos percentuais de OE, de produtividade. Então, para quem sabe de linguagem de fábrica, o OE é um indicador ali de produtividade, e ali você colocar 9 pontos de melhoria, né? Mas como que surge essa melhoria? Pela assertividade do troubleshooting, pela velocidade de você tomar decisão,
de ele aprender com os principais problemas e você fazer ajustes no lugar certo. Então, você vai direcionado e com isso você reduz tempo de downtime, de tempo de máquina e linha de produção parada, e você transforma isso em peças e produto no final da linha, que isso gera throughput. Então, 9% do meu caso prático de produtividade, tá? Só nesse caso da IA aplicada ali naquele sistema ali, coletando os dados. Tem outros projetos, outras coisas que geraram outros patamares de produtividade, mas esse especificamente trouxe 9 PPs, tá? Boa. Existem vários benchmarks, na verdade, e aí é importante entender os detalhes de cada um, né? Mas PwC já fez vários testes, Nielsen fez vários estudos, né? Estudos que vão, às vezes, dependendo das aplicações, tem uma da PwC que eu estava lendo recentemente que fala que os setores mais expostos à IA, eles têm um aumento de por volta de 5 vezes na produtividade. Claro, importante entender quais setores, as aplicações, porque realmente, como a IA é uma aplicação muito abrangente e o uso dela também é muito específico, dependendo do que você precisa, é importante entender essas particularidades, mas existem vários estudos, né? Como o William comentou, é importante a gente buscar esses dados, mas que existem, isso não tenha dúvida. Legal, bacana. Eu acho que tem várias métricas, aí tem várias formas de medir, eu concordo. Eu não, ti- eu uso o ChatGPT, eu sei que ele acelera a minha vida, mas eu não sei o quanto, né? Acho que é legal essa pergunta. Bom, eu vou fazer uma última pergunta, o Vinícius colocou aqui, é uma pergunta até de cunho filosófico, eu diria. Acho que é um pouco, e eu também vou fazer uma outra pergunta, e depois eu vou pedir para cada um de vocês as considerações finais aí, tanto o Thiago quanto o William para a gente caminhar para o final. Eu vou fazer a pergunta do Vinícius, vou falar um pouco da minha aqui também, e aí a gente passa para isso aí. Então vamos lá. Vinícius, da Baldan, Geoffrey Hinton ganhou o prêmio Nobel por feitos com a inteligência artificial, falou sobre essa tecnologia sair fora de controle e sobre trazer consequências ruins. O que acha a respeito e como isso poderia afetar diretamente o ramo da engenharia, até mesmo na forma acadêmica? Agora eu vou colocar a minha pergunta, né? Também está um pouco direcionada a isso, né? Os dois falaram de sonho, né? Eu gostei muito do Dream lá do William Franco, né? Do mestrado. Você falou rapidamente também de sonho, de etc. também, Thiago, no meio da sua apresentação. O que vocês esperam para o futuro, né? Eu acho que é importante também colocar, eu acho que está um pouco ligado ao que deve acontecer no mercado, na indústria, no futuro com a inteligência artificial, né? E se vocês puderem responder, cada um com as suas palavras, e já colocar as considerações finais aí, para a gente caminhando para o fim, fiquem à vontade. Novamente, devolvo a palavra a vocês. Legal, Vitor. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Eu também sou dessa seguinte opinião: se tudo que sai fora do controle é ruim, né? Pode ser a IA, pode ser você dirigindo, pode você fazer qualquer coisa. O que a gente tem que ficar alerta é que não tem como a gente deixar, vai ter a IA, vai ter, e aí a gente tem que ter uma evolução em paralelo. A partir do momento que existe uma evolução da inteligência artificial, na minha opinião, pensando no lado filosófico também, tem que ter uma evolução humana, né? Uma coisa que eu aprendi durante esses 25 anos de carreira, de trabalho, é que as pessoas, né, eu já comentei isso algumas vezes, que está faltando é humanidade no nosso mundo, né? E se a gente deixar extrapolar e só ficar pensando em tecnologia, só pensando em inteligência artificial e esquecer da humanidade, e aí eu estou falando, né, de convivência, estou falando de você ajudar as pessoas, de você ter sentimentos, coisas que a IA ainda não tem, eu não sei se vai ter, mas é isso que vai ser a diferenciação, né? Toda a parte de você tudo, né? Você pode ver, hoje existe o hacker que usa a tecnologia para roubar, né? Para fazer coisa errada. Então, cara, mais uma vez, é a humanidade, é bom comportamento, é você dar boa instrução para os seus filhos, é você se apegar em espiritualidade, é você fazer coisas que vai te colocar em outro patamar como ser humano, e aí sim, né? Por mais que exista o risco dela sair fora de controle, numa sociedade do bem, eu acho que esse risco vai ser atenuado, né? Eu sou desse princípio.
É claro também que para tudo, quando perde a mão, que tem risco, existem, né, já gente pensando de como vou solucionar, como que eu vou fazer as barreiras, como que eu vou fazer, sei lá, a forma de evitar os problemas. E eu acho que é isso também que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, né? É, quer ver uma coisa simples, né? Você vê o quanto as pessoas fazem o mau uso do Instagram, por exemplo, para crianças e para adolescentes. Tem gente maldosa. E aí o que está sendo criado? A gente tem que instruir os nossos filhos, a gente tem que ajudar isso. E a própria Instagram criou agora uma conta para adolescente, para justamente com algumas barreiras. Então, eu acho que é esse mundo que a gente tem que viver, onde as pessoas do bem vão estar sempre pensando em alternativas para minimizar o impacto das pessoas do mal. Não quero mais chover no molhado, mas é isso, turma. E a gente tem que ser as pessoas do bem. Vamos trabalhar para isso, vamos se unir, vamos se fortalecer como pessoas boas nessa sociedade aí. E de uma maneira histórica, William, o bem sempre ganha. Ó, Silvio Santos falou isso, né? Que É, legal. Não, é bem isso aí mesmo. Pô, é uma mensagem importante, né? Porque às vezes a gente é fácil esquecer dessas coisas, né? E eu acho que assim, é importante a gente entender, eu acho que a gente também tem certos momentos a gente tem que ser meio corajoso, né? Acho que é, a entender que IA não é novo. Né? Isso, por que que a gente, todo mundo fala, né? Todo mundo bate na tecla com muita segurança que a IA não é um negócio da modinha que vai morrer daqui a pouco e como outras coisas que vieram aí. Porque a IA, ela vem existindo, vem evoluindo, vem sendo construída. O primeiro paper, a primeira publicação sobre IA foi de 1951. Então não é novo, é algo que vem sendo construído, vem evoluindo conforme a própria humanidade, a própria tecnologia. Então a gente está no advento de uma coisa como foi a internet. É isso. O impacto é o mesmo, eu diria maior, talvez. Então é buscar realmente isso como que a gente pode mudar as nossas vidas, as nossas realidades, mas sem perder o aspecto humano. Acho que o William falou muito bem, né? O aspecto humano, ele tem que prevalecer, né? Então isso é mais importante que tudo. legal. Beleza, gente. Obrigado, agradeço. Um minutinho aí para cada um de vocês, para as considerações finais. Fiquem à vontade, William e o Thiago. Então vamos lá, turma. Mais uma vez, estou muito feliz. Muito obrigado aí pela oportunidade. Mais uma vez, Vitor, pessoal da LWT. Obrigado, Thiago. Honra ter aí com você junto comigo nessa nossa palestra. E, puxa, todo mundo que assistiu, né? Mais uma vez me coloco à disposição. Quiser mandar mensagem no LinkedIn, mensagem no WhatsApp, pode entrar em contato comigo para a gente trocar ideia e a gente melhorar aí como seres humanos, né? Faz parte da vida a gente trabalhar junto. Muito obrigado mesmo. Próprio É, Zoom. Mas não, só agradecer, realmente, o prazer conhecer o William aí e obrigado novamente pelo convite. É um prazer sempre poder falar e sobre tecnologia e bater esse papo. Acho que no fim das contas é legal trocar essa ideia também, né? Ver as perguntas e ter opiniões diferentes. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora aí. Muita gente está desde o começo, né? Então, obrigado. Também me coloco à disposição para a gente conversar. E é isso aí, gente. A gente tem que buscar informação, a gente tem que buscar sempre aprender coisas novas, né? E vamos nessa. legal. Obrigado, obrigado também, Thiago. Obrigado aí os dois. William, eu sei que o tempo dos dois é extremamente escasso. Obrigado por dispor aí de 90 minutos para engrandecer aí o nosso evento. As opiniões são importantes, eu acho que a parte técnica é importante, as opiniões importantes também, né? E eu queria também agradecer a todos os participantes, quem esteve com a gente aí nos últimos 90 minutos. Eu só queria colocar uma observação, eu acho que eu falei da IH. Eu acho que sempre a inteligência humana ela é importante, se mostrou historicamente. A gente já passou pela mesma pergunta com robôs, com programação, com supercomputadores. Não é a primeira vez que a gente está vivendo esse momento, né? Agora é outra tecnologia É e isso a aí. IH sempre vai ter que sobrepor a IA ou qualquer tecnologia que venha. Então, o ser humano continua sendo importante. Não tira empregos, pelo contrário, muda os empregos, mas no fim a história já mostrou que é só uma questão de ajuste, né? Então,
E são válidos, as preocupações sempre são válidas. Legal? Então, eu queria agradecer. Estou encerrando por aqui. Para quem quiser mais informações, nossas mídias sociais, LWT, toda a parte de LinkedIn, Instagram, a gente tem muita informação que a gente coloca desses assuntos relacionados. Agradecer a todos que participaram e que, né, não só os palestrantes, mas os participantes e todo o time da LWT que também preparou aqui todo o evento. Gente, muito obrigado, uma excelente semana, né? Um Feliz Natal, um próspero ano novo, que o ano está acabando, né? E vejo vocês aí É, nos próximos webinars para o ano que vem. é verdade. Falou, gente. Obrigado. Até mais. Legal, gente. Valeu, Tchau. obrigado. Valeu, Obrigado. valeu. Falou.